azul ajuda, viu, Marcela? Pode usar. Pode usar, né? O remedinho da memória lá é muito bom, gente. Tô falando sério com vocês mesmo, assim. Num outro concurso que eu fiz uma vez, eu fiquei com muito medo porque eu tenho o normal de ter branco, né, nos 5 primeiros minutos de apresentação. Vocês já contei para vocês. Primeiro congresso que eu fui participar na USP, eu tive 2 minutos de branco. Tinha 15 minutos para apresentar, 2 minutos eu fiquei parada lá na frente, dando branco. Aí depois que eu fui engatar. Então, se eu ficar muito nervosa, eu dou branco. Até hoje eu dou branco. Então, eu sempre começo pela leitura. A gente, geralmente, a banca já coloca português para começar a prova, que é para a gente começar com leitura mesmo, que até a gente concentrar, a gente volta e lê de novo, né? Mas o remedinho é muito bom, viu? Quem tiver problema aí para poder memorizar, ele tem que tomar pouco tempo, ele não pode tomar direto, não, mas é fitoterápico, é um fitoterápico porreta, tinico. Bom, então vamos ao que interessa, né? Vamos começar aí. Acho que já deu tempo de quem tinha que chegar. Deixa eu só abrir aqui e já colocar na aula nossa. Até agora foi tudo tranquilo, de prontuário, vocês estão entendendo? Tem alguma dúvida? Querem me perguntar alguma coisa? Pessoal, dúvidas? Por enquanto, eu acho que está tudo ok. Tá. Se vocês forem tendo qualquer dúvida, gente, vocês vão me perguntando, tá? Até da aula de hoje, alguma coisa que vocês lembrarem de outra aula, qualquer coisa. Outro dia, acho que foi Natália Loures, queria me perguntar alguma coisa, aquele dia da reunião que eu saí correndo. E aí, semana passada, ela foi me perguntou. Então, assim, se vocês tiverem alguma dúvida, às vezes vocês podem anotar, me perguntar depois, podem me mandar. Você sabe que comigo não falha, não. Vamos começar aqui, então. Deixa eu só colocar aqui no ponto. Bora, turma. Lá. Ana Flávia, eu não tô te vendo. Será que meu negócio tá com problema? Você tá aparecendo? Agora tá dando pra vocês verem, vocês precisam ver os slides. Tá compartilhado com vocês? Assim, agora tá. Tá dando pra ver. Tá? Agora tá. Gente, qualquer falha durante a aula, vou dar uma aula tranquila, com aquele que tiver que perguntar, vocês vão parando, vão me perguntando, tá? Então, vamos lá que a gente vai para a terceira parte da aula. Eu tinha comentado com vocês até agora que a gente tem os documentos que são obrigatórios, né? A documentação de prontuário, a gente tem uma parte que é obrigatória e tem uma parte que é suplementar. Suplementar significa que não é obrigatório. E aí a gente comentou sobre exames radiográficos, lembram? Que eu falei com vocês que os exames radiográficos, eles não são obrigatórios. Então, se vocês tiverem que fazer qualquer prova, tirando as minhas um dia, e se perguntarem para vocês que a obrigatoriedade de exames radiográficos em prontuário, eles não fazem parte da documentação obrigatória. Lembrando para vocês que a documentação obrigatória a parte de ficha clínica, né, que vai constar de identificação do profissional, identificação do paciente, a parte toda de anamnese, a parte de intercorrências ou evolução do tratamento, que são todas aquelas anotações que a gente faz. Deixa eu lembrar o que mais que a gente fala. A gente vai ter os contratos, e aí os contratos tem uma parte do direito que fala que os contratos, eles não são obrigatórios, e tem uma outra parte que fala. Para fins de concurso, a gente considera que o contrato de prestação de serviço, ele é obrigatório, e o termo de consentimento livre e esclarecido também. E a gente vai falar sobre eles dois hoje, tá? Então, a gente tem a documentação fundamental ou obrigatória e a documentação suplementar. Na documentação suplementar, na verdade, a gente vai ter exames radiográficos, modelos de gesso, cópias de recibo, né, de pagamento,
cópias de atestado, cópias de declaração, cópias de receitas, tá? De prescrições que a gente faz para os pacientes. Então, às vezes a gente pode guardar alguma prótese que o paciente começou a reclamar muito que não estava boa e a gente tem como provar, às vezes, que a prótese foi bem executada. Só um minuto. Colhe! E aí a gente tem como provar isso tudo, gente. Deixa eu só colocar minha cadelinha aqui perto de mim, porque senão ela não vai me dar sossego. Só um segundo. Pronto, voltei. Vamos lá. Então, a gente estava comentando sobre a documentação, o que a gente tem de fundamental e o que a gente tem de suplementar, tá? Se cair em alguma prova para vocês a questão de contrato de prestação de serviços, ele é obrigatório. Ainda que ele seja verbal, que não é a forma como a gente consegue ter prova material, e o ideal é que a gente tenha prova material de tudo, e é por isso que eu dou essas aulas para vocês se munirem de provas, tá? A respeito das condutas, dos planos de tratamento, de tudo. Uma das coisas que está na documentação fundamental é plano de tratamento. Mas uma das coisas que eu quero que vocês lembrem para o resto da vida de vocês, constituam provas antecipadas de absolutamente tudo que vocês fizerem, tá? Isso é muito mais... a gente olha isso como uma situação de zelo com a profissão, tá? A gente, perito, quando pega um caso e vê que os profissionais estão bem preparados, que eles estão observando bem a documentação, a gente já começa a dar uma olhada diferente para isso, tá? Para essa situação toda. Quando vocês forem preencher as fichas, uma coisa que eu esqueci de falar com vocês nessas aulas que a gente teve, foi que, assim, acabou o espaço, peguem outro impresso e coloquem lá, que é uma ficha 2, por exemplo. Vocês vão numerando as fichas, mesmo que seja uma ficha que a gente for anotando as evoluções do tratamento, não escrevam em pé de página, escrevam só no espaço que é destinado a toda a descrição de todo o procedimento, ou de todas as intercorrências, tá? Não fiquem usando, por exemplo, a anamnese, não deu espaço, peguem uma folha em branco, ou uma folha de receituário que seja, e coloquem continuação de anamnese e anexem ali ao prontuário. Um prontuário bem organizado é muito bem visto, sabe? Isso fala muito sobre o profissional, né? A mesma coisa que vocês chegarem... por exemplo, chegarem aqui em casa agora e forem ver meu escritório, né? As coisas são todas organizadinhas, isso fala muito sobre o perfil da pessoa, tá? Então, assim, eu tô falando que aqui em casa é tudo organizadinho, vocês não podem nem sonhar no estado que a minha mesa tá, né? Semana de prova, enfim. Finge que eu sou organizadinha mesmo. Tá tudo ok aí? Vocês estão me ouvindo? Estão vendo os slides? Tá tudo direitinho? Porque eu não vejo mais nada de seus aqui. Tudo ok. Tá? Ok. Então, só para lembrar para vocês que o prontuário odontológico, ele consta de 2 partes. A gente tem uma parte, então, que é a parte de ficha clínica, né, que é aquela parte conhecida como ficha clínica, que são só aqueles papéis já impressos, onde tem o nome do profissional, endereço, telefone, né, e é ali que a gente acha que a gente vai preencher tudo, ou mesmo quando a gente tem dos softwares, né? Aquela primeira parte que a gente vai preencher com a identificação do paciente, a respeito do plano de saúde, indicação de outro profissional, tudo vai ter que estar escrito, isso a gente chama de ficha clínica. Essa é a documentação que a gente chama de documentação fundamental. E a outra parte é a parte de documentos suplementares. Tá? Tem um slide meu aqui que eu esqueci de corrigir para essa aula, ele vai falar que os contratos e os termos de consentimento são suplementares, não considerem isso, tá?
Então, toda documentação fundamental, ela vai estar aqui na parte que a gente conhece, né, numa primeira parte como ficha clínica do paciente, e a segunda parte, que são as cópias e tudo, é a parte de documentação suplementar, tá? Então, documentos suplementares são aqueles que podem ser elaborados durante o atendimento de um paciente, desde que a situação os requeira. Aquilo que eu falei com vocês. Se eu vou fazer uma frenotomia num bebê RN, né, recém-nascido, eu não preciso de exame radiográfico. Ao passo que, se eu vou fazer uma biópsia num paciente que me apresenta um aumento de volume na face, por exemplo, em região mandibular, eu vou sim precisar de um exame radiográfico, ainda que esse paciente seja edêntulo, né? Então, a radiografia, por exemplo, não é um documento que vai constar como fundamental ou obrigatório. Os recibos, eles são documentação fundamental ou obrigatória, sim, tá? A menos que a gente esteja trabalhando no serviço público ou que a gente esteja prestando um serviço voluntário. Aí a gente não precisa dos recibos, tá? Cópias de recibo. Mas não sendo assim, elas são tidas como documentação obrigatória, tá? Se a gente teve um orçamento, executou algum tratamento, o paciente pagou, e em algum lugar está anotado que ele pagou, a gente precisa das cópias desses, a gente precisa dos recibos, a cópias desses recibos, tá? Flávia, deixa eu te Pode perguntar. perguntar. A documentação obrigatória, ela entra na documentação fundamental ou documento suplementar? Fundamental ou obrigatória, tá? São sinônimos, a gente pode achar com um dos dois nomes aí em questão de prova. Tá? Quando vocês forem olhar, por exemplo, até no código de ética mesmo, quando ele falar de prontuário, se ele falar alguma coisa de documentação, geralmente ele vai usar obrigatória. Mas para fins de concurso, eles podem falar em fundamental também. Tá? Por exemplo, deixa eu só ver uma coisa que a gente acho que tem gente pedindo para entrar aqui. Pronto. Por exemplo, eu não tenho como obrigatório cópia de atestado, ela não vai estar como documentação obrigatória, porque não é todo mundo que chega pedindo atestado para a gente, né? Eu não preciso de cópia de declaração, ela não é documentação obrigatória, porque não é todo mundo que pede declaração. O ideal é que a gente coloque isso como suplementar, porque tudo que a gente conseguir provar que a gente não está servindo como álibi para nenhuma situação, vai nos defender, tá? Então, se eu dou uma declaração, né, se eu preencho uma declaração a pedido do paciente, vocês vão entender como é que a gente preenche declaração e atestado, eu preciso dessas cópias, ou pelo menos na parte de evolução ou de intercorrência, naquela parte de anotação do que eu fiz no paciente, né, no dia a dia, ao longo do tratamento, que eu coloque lá o que foi preenchido, qual foi o período que foi preenchido, né, e peço ao paciente para assinar, tá? Então, a gente vai ver isso mais à frente aqui. Então, os documentos suplementares são cópias de receita, de atestados e declarações. A gente vai ter como documentação exames complementares, né? As radiografias, tomografias computadorizadas, resultado de biópsia, tá? Se a gente for fazer encaminhamento, é bom que a gente anote pelo menos o laudo da biópsia, coloque pelo menos o que foi diagnosticado, quem é que assinou e a data, qual laboratório, por exemplo, tá? Modelo de gesso, isso também faz parte de um prontuário, tá? O modelo de gesso, ele é documentação suplementar. Todas as recomendações que a gente for fazer pós-operatórias, laudos médicos e laudos que a gente for preencher, por exemplo, quando a gente tem paciente que vai fazer transplante, os médicos pedem muito que eles passem por nós antes para ver se tem algum foco de infecção. A gente precisa eliminar qualquer foco de infecção por causa do risco de sepse e risco de rejeição de órgãos, tá?
Então, nesses documentos suplementares... Oi. Mas fazer outra pergunta, porque você tinha falado que o exame radiográfico ele não entra em nenhum dos dois, nem como obrigatório, nem como suplementar. Aí Não, nesse caso, um minuto. Você pode ter confundido. Eu falo que o exame radiográfico ele não é obrigatório. Eu não preciso pedir exame radiográfico para todos os pacientes. Por exemplo, uma criança recém-nascida que foi indicada para mim pelo teste da linguinha para fazer uma frenectomia ou frenotomia lingual. Eu não preciso de exame radiográfico desse bebê. Ao passo que um idoso, ainda que não tenha nenhum elemento dentário presente em cavidade bucal, se eu tenho uma suspeita de um cisto ou se eu tenho um aumento de volume em tecido mole, adjacente a tecido duro, né, a osso, eu vou pedir um exame radiográfico. Então, o exame radiográfico, ele não é obrigatório, por quê? Foi a Natália que me perguntou isso? Pois sim, é porque eu tinha entendido que ele não entrava em nenhum dos dois, não que entrava somente em um. O que não é obrigatório é suplementar, Natália, tá? Qualquer exame que não for obrigatório, ele é suplementar. Ele pode existir ou não, depende se a situação tá pedindo. Entendeu? Modelo de gesso. Eu não preciso de modelo de gesso de todos os pacientes. Se existir, ele faz parte desse pacote chamado prontuário. Entendido? Certinho, obrigada. Imagina. Então, documentos suplementares. A gente vai começar a falar deles agora e ao fim da aula eu vou pedir que vocês confeccionem alguns deles. Eu vou deixar uns modelos de exercício para vocês, vou colocar no AVA. E aí vocês façam isso para sexta-feira, por favor. As receitas de medicamentos é o seguinte. O dentista, ele tem responsabilidade ética e civil em todos os atos que ele pratica, né? Sendo que ao emitir uma prescrição medicamentosa, ele deve conhecer os efeitos, os mecanismos de ação e as reações desses fármacos. Todas as vezes em que eu for fazer uma receita, né, de medicamento ou uma prescrição medicamentosa, existem passos que eu preciso seguir, tá? Para todos eles, como identificação do paciente, endereço, a gente vai falar sobre isso mais à frente. O ideal é que eu guarde uma cópia deles junto das fichas do paciente, fazendo isso parte do prontuário do paciente. Mas por quê, professora? Eu já passei isso para o paciente, porque depois, se esse paciente tem uma overdose, ou se a gente não tem como controlar se o paciente tomou ou não. É uma realidade. O paciente foi para casa, você fez a orientação de quais são os cuidados que ele deve ter e qual medicação que ele deve usar e a posologia, né? Que é o tempo de uso durante tantos dias, de tantas em tantas horas, qual dosagem e tal. A gente tem como controlar? A gente não tem nem como controlar se o paciente escova dente, né? Essa é uma realidade. Então, o que a gente vai precisar, na verdade? A gente vai precisar de guardar absolutamente todas as cópias. Professora, mas eu não tenho carbono, não tem como fazer cópia. Ok. Anote, então, com letra legível no prontuário desse paciente, na parte de evolução de tratamento, qual que é a medicação que você está prescrevendo, qual a dosagem e posologia, via de administração e posologia, peça ao paciente para assinar. Paciente ou acompanhante, tá? Isso aqui é o ideal. Quem pode fazer prescrição medicamentosa ou receita de medicamento são apenas médicos, cirurgiões dentistas e médicos veterinários. Para a espécie humana, somente médicos e cirurgiões dentistas. Entendido? Farmacêutico não pode fazer receita de medicação. Fisioterapeuta não pode fazer receita de medicação. Psicólogo não pode fazer receita de medicação. Tá entendido isso? Sim. Tá bem gravado isso? Sim. Então tá. A Lei 5.081, ela estabelece o seguinte: compete ao cirurgião dentista o direito de prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno e externo indicadas em odontologia.
Quais são os grupos de medicamento de indicação odontológica? A senhora fala aquelas colorações da receita, aquele negócio? Não, nem coloração de receita. Eu falo assim, analgésico. Analgésico, anti-inflamatório, antibiótico. Mais algum? Mais algum, turminha? Alguém tem mais alguma? Corticoide. Corticoide é um anti-inflamatório, né? Ele está no grupo dos anti-inflamatórios esteroidais. Isso. Então, eu vou contar uma coisa para vocês. A gente pode prescrever todo e qualquer grupo de medicamento, desde que tenha finalidade terapêutica na odontologia. Profilática ou terapêutica para a odontologia. Então, a gente pode prescrever ansiolíticos. A gente pode prescrever relaxante muscular. A gente pode prescrever esse paciente acabou o antipertensivo dele, a gente pode prescrever. Esse paciente, ele está com uma cialorreia. Eu tenho muito caso de cialorreia na UTI. Então, eu preciso prescrever para controle de fluxo salivar. Se na farmácia do hospital não tiver o meu grupo, que é descopolamina, eu vou abrir mão e vou procurar uma outra coisa. Eu vou procurar uma atropina, eu vou procurar outro grupo de medicamento. Mas essa responsabilidade, ela é minha. Tá? Então, se no consultório, por exemplo, eu percebo que um paciente, ele está cialorreico, eu posso sim prescrever. Tá? Ao mesmo tempo em que eu posso pedir exame laboratorial de qualquer tipo, desde que ele tenha finalidade para mim. E nenhum plano de saúde pode discutir isso. Acho que eu já contei para vocês que na minha contracapa de agenda eu tenho lá as leis todas e tudo que elas falam, porque às vezes eu passo para o paciente uma medicação, ou eu passo algum documento para o paciente, tipo atestado, alguma coisa que depois eles chegam, por exemplo, na farmácia para comprar e falam, a gente não pode vender porque esse grupo de medicação não é vendido para odontologia. Mas ele vai ter que vender sim por causa dessa lei, disso. Pede para chamar o farmacêutico para mim, por favor. Tá? Assim, várias vezes eu, de plantão, na urgência, passava a medicação para o paciente, ele ia numa farmácia próxima ao hospital e voltava lá no plantão. Olha, eles não quiseram vender porque falaram que esse grupo não é um grupo de medicamento. Aí eu ligar para a farmácia para falar com eles, olha, de acordo com a lei tal, que a gente vai ter aqui nesses slides, vocês vão poder prescrever sim. Vocês vão poder vender essa medicação sim, porque eu preciso dessa medicação para esse paciente, tá? Então, essa mesma lei, que é a 5.081, que eu falei com vocês, que é aquela lei que estabelece a odontologia, né, a profissão da odontologia, ela fala que ela estabelece ser permitida a prescrição e aplicação de medicamentos de urgência no caso de acidentes graves que comprometam a vida e a saúde do paciente. Então, se eu estou com um paciente na cadeira que está hipertenso, né, que é hipertenso, está descontrolado, e ele está fazendo uma descompensação grave, e eu sei que eu tenho algum medicamento que eu posso fazer IM, né, que é intramuscular nesse paciente, eu posso fazer isso lá na hora. Se eu souber fazer. Agora, tem uma coisa, eu sou responsável pela indicação e pela reação dessa medicação, pela dosagem, pelo cálculo de dosagem, por isso tudo. Tá compreendido? A prescrição, isso aí agora a gente vai lembrar um pouquinho na aula de farmacologia e de terapêutica medicamentosa que vocês tiveram, tá? A prescrição, ela deve ser clara, legível e em linguagem compreensível pelo paciente, porque ele vai ficar com uma via dessa receita, né? Escrita sem rasura, em letra de forma, por extenso e legível, até que em letra de forma a gente não tem essa obrigação. A questão mais é ser legível mesmo, tá?
Não apresentar abreviaturas, códigos ou símbolos. Informar nome, forma farmacêutica e concentração do medicamento prescrito. Conter quantidade total de medicamento. Geralmente, eu não faço esse cálculo por comprimido. Eu gosto de colocar caixa. Por exemplo, se é comprimido ou cápsula ou draja, eu gosto de colocar em caixa. O farmacêutico vai calcular isso com o paciente. Por exemplo, profilaxia antimicrobiana para paciente que tem uma prolapso de válvula mitral, por exemplo. Eu preciso fazer para um paciente adulto, acima de 60 quilos, 2 gramas, 1 hora antes do procedimento. Eu vou passar isso para ele em caixa. Eu coloco que ele tem que tomar 4 cápsulas de amoxicilina de 500 miligramas 1 hora antes do procedimento. Ele calcula lá se ele vai querer cortar cartela, se ele tem as 4 ele calcula lá, mas eu coloco uma caixa, tá? Eu escrevo embaixo que são 4 cápsulas. E aí ele corta lá. Porque a gente, por exemplo, vocês já viram que a Neosaldina, a gente consegue comprar 4 drajas, né? A amoxicilina, eu nunca vi ela em 4 cápsulas. Provavelmente, para o pessoal não ficar fazendo só aquela dosezinha de ataque, né? Que a gente melhora nos primeiros 2, 3 dias ali e para de tomar, por causa de resistência mesmo. Tá? Conter quantidade total de medicamento, número de comprimidos, ou drajas, ou ampolas, de acordo com a dose e a duração do tratamento. Outra coisa, eu coloco, por exemplo, um analgésico para uma cirurgia de exodontia. Eu vou colocar um analgésico por 2 dias e manter medicação em caso de duração de dor. Tá? Acho que tem alguém entrando aí chamando. Tem alguém querendo entrar aí, que tá jogando alguma coisa no grupo, gente? Porque tá pitando aqui para mim como se tivesse algum aluno querendo entrar aqui, mas eu não tô achando ninguém. É porque quando aparece para entrar, aparece aqui para mim também, para admitir. Mas tem admitindo o povo. Eu mesmo estou admitindo. Ah, então obrigada, que ótimo. Ana Flávia. Eu. Mas tem gente tentando entrar e não tá conseguindo. A Andressa tá aqui falando no grupo da sala que ela não tá conseguindo entrar. A Andressa e a Marcela eu admiti agora. Acabei de entrar. Obrigada, viu, gente? Então, a gente vai ter que colocar também, gente, nesse documento, quando a gente for fazer medicação, tá? Via de administração, geralmente eu coloco via oral ou intramuscular. No hospital eu uso muito endovenosa, né? Intervalo entre as doses, dose máxima por dia e duração do tratamento. Nome, endereço e telefone do dentista. Olha, essa parte do paciente, vocês podem colocar só o nome. Mas os seus, nem que seja um e-mail, vocês deixem, quando vocês tiverem que fazer qualquer prescrição medicamentosa, prestem atenção nisso. Se um paciente tiver uma reação alérgica, mínima que seja, precisar contactar vocês e vocês não tiverem fornecido um contato extra, que não comercial, isso dá muito problema. Então, vocês deixem, nem que seja um e-mail, mas vocês deixem alguma coisa, porque se ele precisar entrar em contato com vocês, vocês deram um endereço eletrônico, um WhatsApp, qualquer coisa, tá? Vocês são responsáveis pela prescrição medicamentosa. Qualquer reação alérgica, a gente precisa, por exemplo, gente, eu tive problema com o meu irmão, tá? Por causa de amoxicilina. Eu tive problema grave com meu irmão foi parar no hospital em São Paulo, capital, por causa de uma amoxicilina que eu passei para ele há uns 4 anos atrás, mais ou menos. 4 a 5 anos atrás, 4 anos atrás, eu passei isso para meu irmão. Ele foi parar no hospital em São Paulo, capital, por causa de uma alergia, reação alérgica à amoxicilina. Não é brincadeira, tá? A gente não sabia que ele era alérgico, ele já tinha tomado de outras vezes, nunca tinha apresentado nada. Da última vez, ele teve insuficiência renal, para vocês terem uma ideia, tá?
Então, a gente precisa deixar do paciente na receita, vocês não precisam coloquem o nome. E depois vocês vão colocar só a data. Mas os seus, na receita, precisa ter um contato. Prestem atenção nisso, tá? Que vocês, se vocês forem trabalhar no SUS, vocês deixem o telefone de contato de um hospital que tem atendimento ambulatorial 24 horas. Não deixem esse paciente sem contatos seus, porque legalmente isso tem uma implicação horrorosa, tá? Pode perguntar. Aonde que eu coloco esse contato na receita? No começo ou no final de tudo? Tanto faz, você pode colocar até no verso, mas você precisa colocar na receita. Eu costumo colocar, eu sempre dou o contato pro meu paciente, mas naquele papelzinho que marca o horário, o dia. Aí, legalmente, você... Mas não é legalmente, né? Eu não tenho como... Não, mas aí o paciente não é Natália? Sim. Natália, esse paciente não é seu. Esse paciente é da FAC7. Tá. Qualquer coisa que acontecer com esse paciente é da FAC7. Esse paciente não é seu. Tá? Sim. Então, o da FAC7 já tem todos os contatos lá. Tá? Agora, esse paciente, ele precisa ter algum contato, então, que você deixe contato da UPA, que é uma unidade de referência em caso de urgência e emergência. Mas precisa deixar um contato para esses pacientes, tá? Por causa da responsabilidade que a gente tem, tá? Mas então não necessariamente precisa o meu telefone pessoal, né? Pode ser o telefone de algum suporte que ele vai ter, que eu conheça, né? Que esteja funcionando. Enquanto alunos, vocês não devem passar telefone pessoal, a não ser que algum professor oriente. A minha orientação de professora da odontologia legal é que não passem o telefone de contato seus, tá? Não tem necessidade disso. A necessidade que tem é que eles saibam assim, ó, se eu precisar, se eu tiver algum problema por causa da medicação que me foi passada, onde é que eu vou? Tá certo? Tá? Mas no caso de profissionais formados, acabaram lá o 10º período, registraram no CRO, começaram a trabalhar. Um e-mail seus precisa estar nessa receita. Certo? Os meus pacientes, todos os meus pacientes de consultório, 100% dos meus pacientes de consultório têm meu telefone celular. 100%. Todos os meus pacientes de consultório têm meu telefone celular. E eu só tenho um número de telefone, é só esse que eu tenho. Se eles precisarem de mim, eles me acham. Tá? Então, vamos continuar aqui. Então, eu preciso que contenha o nome, endereço e telefone do dentista, de forma a possibilitar contato em caso de dúvidas ou ocorrência de problemas relacionados ao uso de medicamentos prescritos. Data da prescrição. A gente está fazendo no projeto integrador, os alunos estão avaliando prontuários. E aí, nas primeiras pesquisas, eles já encontraram um prontuário em que tem dia e mês, mas não tem o ano, na evolução do tratamento, em receita, tá? A gente precisa colocar o ano, a data, né? Ela é composta de 3 informações, dia, mês e ano. Então, isso é obrigatório, tá? Isso não é facultativo, isso é obrigatório, tá? Data da prescrição, assinatura e carimbo do prescritor, que no caso seus, enquanto alunos da FAC7, são os professores, tá? Os professores de cada clínica, eles são os prescritores, né? E eles é que vão carimbar e assinar isso aí. Conter manifestação expressa, se não desejar permitir a intercambiabilidade do medicamento de marca prescrito pelo genérico ou similar. Se você quiser que o paciente tome a dipirona do tipo Novalgina, vocês vão escrever o nome Novalgina e vão colocar aquele R comercial. Vocês sabem como que é o R comercial? É um Rzinho circulado. É um Rzinho circulado acima do nome. Aquilo é nome comercial da medicação, tá? A marca, tá? É aquilo ali. Conforme exposto na Lei 9.787 de 1999, tá?
Vamos começar a trocar. Tem um vício de nós, professores, que já tem mais tempo de formado, de falar antibiótico. Antibiótico, 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 antibiótico. Não são antibióticos. Essas medicações, elas são antimicrobianos, que podem ser bactericidas ou bacteriostáticos, enfim, aquela gama de coisas lá que vocês estão sabendo, né? Mas a gente vai tratá-los como antimicrobianos, tá? Vamos começar a trabalhar isso aí, né? A gente tem uma certa dificuldade mesmo de largar o vício. Eu ensino, e às vezes eu ainda me pego tropeçando lá no antibiótico, tá? Mas a gente vai sempre estar falando de antimicrobiano, antimicrobiano, antimicrobiano. Então, os principais grupos de medicação que a gente vai usar são os analgésicos opioides, né? A gente pode abrir mão de, né? A gente pode prescrever para o paciente ou receitar para o paciente, por exemplo, o Paco, que é a codeína com paracetamol, o Tilex, que é praticamente a mesma coisa, né? Que é o Tilenol com codeína. A gente pode prescrever antidiazepínicos, que são um tipo de ansiolíticos e relaxantes musculares, né? Antidepressivos, a gente pode fazer também, anticonvulsivantes, anti-inflamatórios, esteroidais e não esteroidais, e os antimicrobianos. Esses são os principais grupos que a gente vai estar trabalhando. Lembrem-se, antimicrobianos, tá? Se vocês colocarem antibiótico na prova que eu passar para vocês, uma questão, por exemplo, vai ter uma questão aberta lá e eu vou pedir uma receita. Ok, vocês podem escrever antibiótico, eu não vou cortar nenhuma vírgula, mas é só para que vocês comecem a trabalhar, né, do jeito que a coisa é certa, tá? Elementos obrigatórios da prescrição, na prescrição, só para vocês poderem lembrar, né, o cabeçalho, que vai ter o nome nome e endereço do profissional, máximo de identificação do profissional possível, máximo de contato possível, a especialidade do profissional, se for necessário, a superinscrição, que é constituída por nome e endereço do paciente, idade, às vezes a gente coloca endereço por causa de homônimo, tá? A gente vê muito irmão, essa semana, a minha cabeleireira, por exemplo, ela chama Zenaide, a irmã chama Zeneide. Independente de quem vai escrever, você pode confundir as duas pessoas e vai saber se as duas não tiveram, sei lá, um acidente e as duas precisavam ser hospitalizadas. E aí depois recebem alta. A receita de Zeneide ou a receita de Zenaide, para não ficar... Então, a gente vai colocar o máximo de dados possível para poder identificar bem, para não haver confusão com relação a isso. Nome do fármaco, a forma farmacêutica e a concentração. A subscrição, ela designa a quantidade total a ser fornecida para fármacos de uso controlado, a quantidade deve ser expressa em algarismos arábicos, escrito por extenso, entre parênteses, por exemplo, tomar um comprimido, vão abrir a parênteses, coloca por extenso um número, para não ter confusão. O pessoal de letrinha aí, que não é muito bacana, máximo de atenção na hora das receitas, ou então, né, a gente já tem computador, impressora no consultório, vai lá, digita tudo e imprime, passa isso impresso para o paciente, fica mais fácil. Sempre, 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 obrigação de data, assinatura e carimbo. Esse carimbo com o número de CRO, tá? Isso na Lei 5.991 de 73 e a Portaria 344 de 1998. Então, gente, um exemplo para vocês de como fazer uma receita, né? Nome do paciente, endereço do paciente, obviamente que acima disso vão estar com o impresso já com o nome seus ou nome da clínica, com endereço, com telefone, com tudo bonitinho da clínica, né? Tudo que identifique o profissional ou a empresa. Aí vocês vão colocar o tipo de administração que vai ser feita, se é via oral, se é via parenteral, se é intramuscular, tá? Se é uso externo ou uso interno. Por exemplo, a gente tem as pomadas e os cremes que a gente vai fazer uso tópico, né? Vocês vão colocar tudo direitinho. O nome do medicamento. Se vocês forem colocar um nome comercial ou o nome de uma marca, vocês vão lembrar de colocar o Rzinho, que é aquela marca do registro comercial deles. Sempre. Se vocês forem prescrever genéricos, vocês coloquem que pode ser uma medicação genérica ou similar,
coloquem que pode ser uma medicação similar. Sempre vão colocar a posologia bem completinha. Qual que é a diferença entre genérico e similar? Eu acho que o genérico tem a mesma composição do original. E o similar tem algumas modificações farmacêuticas. O genérico, ele tem mais teste. Ele tem mais teste em seres humanos. Ele fez o teste dele foi feito com um grupo maior de seres humanos para ver eficiência, eficácia e reações adversas, tá? O similar, geralmente, esse teste foi feito uma única vez. Deu para entender? Sim. Sim. Certo? A pesquisa desse fármaco ou dessa droga, né? Ela foi feita mais vezes no genérico e menos vezes no similar. Então, eles colocam que a confiabilidade da medicação genérica é maior, tá? Ela é superior, ok? Sempre... Professora, a senhora consegue me dar algum exemplo? Tem como? Genérico similar? Quando você chega e pede, por exemplo, uma dipirona, você chega e fala, olha, eu quero dipirona sódica de 500 miligramas, pode ser genérico. Ele vai te dar de qualquer laboratório. Agora, se você falar de similar, esse laboratório fez menos teste. Ele é bem mais barato. O SUS, as farmácias do SUS, geralmente não trabalham com similar. Deu para entender? Eu sim. Atestados e declarações. Prestem atenção. Seguinte. A diferença de atestado para declaração. O atestado, quando eu dou um atestado para o paciente e ele trabalha, ele quer um atestado para levar para o trabalho dele. Esse atestado, ele não pode ser contestado, ele pode ser periciado. E periciado, ele pode ser indeferido por suspeição de fraude. Deu para entender? Ana, repete de novo, por favor. Repita, Rafaela. Isso. Rafa, seguinte. Quando eu dou um atestado, o paciente chegou para mim, vou atender esse paciente lá no céu amanhã, tá? Eu atendi esse paciente no céu hoje. Fiz uma extração nele de um primeiro pré-molar superior, vou dar 2 dias de atestado para ele, tá? Eu pergunto para ele assim, você trabalha? Trabalha. Tá empregado? Tô. Tá de férias? Não. Eu preciso te afastar das suas atividades por 2 dias, tá? Tá. Ele não falou nada. Eu vou lá, faço o atestado para ele, ele vai e leva esse atestado para a empresa. A empresa pode, no máximo, ter alguém lá que vai fazer uma perícia nesse funcionário. E aí, se na perícia eles suspeitarem, eu falo que eu fiz uma extração de um primeiro pré-molar superior direito. Eles olham lá, o primeiro pré-molar superior direito está na boca, eles falam, aqui tem fraude, esse atestado está indeferido por fraude. Aí, eu vou responder por esse atestado. Agora, se eu fiz a cirurgia, eles não podem contestar que eu dei 2 dias. Por que eu dei 2 dias? E eles não podem descontar 1 centavo do salário desse funcionário. Deu para entender? Deu sim. Tá? Muitas empresas colocam o salário dividido de um monte de jeito. Eles colocam assim, salário base e acréscimos, tá? Que eles chamam de gratificações. Então, assim, o funcionário que trabalhar 30 dias ganha uma cesta básica ao fim do mês. O funcionário que trabalhar 30 dias tem 40% de desconto no plano de saúde. O funcionário que... Enfim. Mas do salário, eles fazem isso para forçar o funcionário a faltar o mínimo possível, tá? Para ele não perder essas gratificações. Mas no salário dele, lá da carteira, não pode tirar 1 centavo.
Tá entendido? Atestado só pode ser fornecido por médico e dentista, mas ninguém. Não tem para psicólogo, não tem para fisioterapeuta, não tem para fonoaudiólogo, não tem para mais ninguém, tá? Eu. Fiquei com a dúvida. O atestado, ele não consta para poder tirar do salário, mas essas gratificações, o atestado não conta como trabalhado. É que, assim, a gente chama de majoração. Marcela? Isso. Marcela? Isso. Marcela, aqui, Marcela, é o seguinte, a lei trabalhista, ela não permite que, diante de esse atestado, primeiro, ele não pode ser contestado, sabe? Se eu coloquei lá 7 dias, não interessa, a responsabilidade pelos 7 dias é minha. Se eu vou deixar esse paciente morcegando, eles podem começar a olhar esse paciente de outro jeito. Aí é com a empresa. Agora, se eu falei que são 7 dias, são 7 dias, tá? Se eu falei que são 2 dias, são 2 dias. O máximo que eles podem periciar esse paciente é por causa de fraude. Por causa do tempo, eles não podem me forçar a diminuir esse tempo. Quem é responsável pelo procedimento sou eu. Eu é que sei do que é esperado técnico-cientificamente de pós-operatório para esses pacientes. Então, eu é que sei de quanto tempo esse paciente precisa. Não caiam na pressão de paciente que você vai colocar 2 dias de atestado, ele começa a te pedir 3. Não façam isso. Tá entendido? Certo. Tá? Mas, professora, tem alguma coisa que estipula? Não tem? Que fala que, por exemplo, o dentista pode dar 3 dias de atestado prorrogável por mais 2 perante a reavaliação. Alguma coisa assim, tem? Não, é assim. Esse paciente ele não precisa de reavaliação com 3 dias. Deu para entender? É que, geralmente, o que acontece, Patrick? Na terapêutica medicamentosa, a gente já entendeu que não existe nenhum problema para prescrição de antimicrobianos do grupo da amoxicilina, por exemplo, né? Para mais de 3 dias. A gente não precisa prescrever amoxicilina por mais de 3 dias para determinar, por exemplo, para uma extração de terceiro, um paciente sem nenhum problema de saúde, 30 anos, vai fazer uma extração de um terceiro molar inferior, tá? Eu vou passar para ele 3 dias de amoxicilina. Eu só vou aumentar esses dias de amoxicilina se ele apresentar algum outro efeito para alguma outra reação para abscesso, por exemplo, tá? Mas, se não, a gente não usa mais 7 dias. Mas isso aí é uma outra questão. Não sei em que linha que vocês estão dentro da FUCSET, estou seguindo a linha minha lá de São Paulo, de tudo que eu estudei, do que tem na ciência, comprovação científica. Então, já lá, os pacientes de cirurgia passam esses 3 dias e eles têm o contato para falar se está tudo bem ou não. Se não tiver tudo bem, volta, e aí sim, complementa essas receitas. Deu para entender? Mas não tem nada na lei que fala que são 3 dias e que ele volta depois, não. Absolutamente nada. Mas tipo, então, se eu quiser, eu posso dar 5 dias direto para uma pessoa que eu esqueci. Então, se eu grande dele. Não, você pode dar o tempo que você quiser. Eles não podem. Atestado não é contestável, ele é periciável. Tá? Aqueles dias, por exemplo, que eu estava de Covid, né? Começou a ficar assim, 10 dias, atestado agora é de 10 dias, é de 7 dias, é de 5 dias. O meu atestado foi de 10 dias, ninguém contestou. Aqui a gente passa por perícia. Ninguém contestou o atestado. Ninguém falou passou os 10 dias. Enquanto teve colega que foi 5 dias de atestado e passou os 5 dias com o exame positivo. Entendeu? Então, eles não contestam isso. Essa responsabilidade, ela é de quem está fazendo esse atestado. Tá? Então, o atestado, ele só pode ser emitido por médico e dentista. Guardem isso. Receita de medicação por médico, cirurgião dentista
e médico veterinário. Atestado por médico e dentista. Compreendido, turma? Os atestados, eles têm por objetivo justificar faltas ou ausências no trabalho, para atividade escolar, para atividade, por exemplo, você paga uma academia e aí você tem a obrigação de, a cada 30 aulas, você paga R$300. Ah, mas as 30 aulas fechariam com 4 meses. Não, mas eu fiquei de atestado 15 dias. Você pode levar isso para a academia, tá? Legalmente, isso te abona, sim. Ninguém pode te falar que é por período. Você estava de atestado, você tem necessidade de ausentar-se das atividades habituais, tá? Com base em situações que envolvam doença ou acidente do empregado, do estudante, de quem faz academia, tá? Legalmente, o atestado protege as pessoas nessas situações. Por intermédio do atestado, o profissional descreve a situação de saúde do paciente, indicando o tempo de afastamento necessário para sua plena recuperação. É importante ressaltar que o atestado é parte integrante do ato médico, sendo seu fornecimento direito inalienável do paciente, não podendo importar qualquer majoração de honorários. Majoração de honorários, Marcela, é aquela parte que a gente estava falando que não pode descontar do salário do empregado. Deu para entender? Pois é, no salário não pode, mas naquelas bonificações, sim. Nas gratificações, pode. Não teve nada até hoje na legislação do trabalho, tá? Na legislação trabalhista, que configurasse infração nesse sentido. Entendi. Tá? Com relação a isso tudo que eu expliquei para vocês até agora, inclusive nessa majoração de honorários, a gente está seguindo o artigo 1º da resolução número 1658 de 2002 do Conselho Federal de Medicina, tá? Ela fala exatamente isso aí que eu coloquei para vocês. Somente médicos e dentistas, no estrito âmbito da profissão, somente a eles é facultada a prerrogativa do fornecimento de atestado de afastamento do trabalho e das atividades habituais, tá? Para o Bolsa Família, o atestado é incontestável, certo? Tá? Ana Flávia, ele pode sofrer indeferência por fraude? Ele pode ser indeferido por fraude, e aí a gente vai sofrer as sanções, né? A gente vai sofrer as penalidades. No caso, a fraude, quem sofre as consequências, no caso, é quem fez Quem forneceu e quem usou. Você pode ter demissão por justa causa nessas situações. Do paciente e o profissional responder a todas as sanções cabíveis. Certo, entendi. Obrigada. Imagina. E também está no artigo 6º da resolução 1658 de 2002 do Conselho Federal de Medicina. Tá? Então, gente, Bolsa Família, eu não sei se vocês sabem, mas a criança, quando precisa faltar de escola, isso é descontado, os pais, para forçar, né, para o governo forçar as crianças a irem à escola, né, direitinho, não ficar aquela coisa de ficar faltando de aula, o que eles fazem é instituir que pode ser descontado do Bolsa Família se a criança faltar de aula. Então, o jeito de forçá-los a não faltar de aula é isso. Os atestados, eles são válidos para que não haja perda de nenhum centavo desse auxílio que eles têm mensal. Deu para entender? Então, por exemplo, meus pacientes, eu tinha muito paciente na PAI, eu ia lá, realizava algum procedimento e a mãe, às vezes as mães nem queriam que fizesse procedimento para eles não terem que faltar de aula. Eu falava, não, pode ir embora para casa, porque isso aqui, vocês não vão perder nenhum centavo de auxílio por causa disso. Pode ir embora para casa tranquilo, eu vou te dar o atestado, é só se apresentar para a escola e a escola abonava essa falta. Tá entendido? De acordo com a portaria
do Ministério da Previdência e Assistência Social, número 3.291, de 1984, o atestado emitido por odontólogo também justifica as faltas do empregado, desde que atenda aos seguintes requisitos e eles são obrigatórios. Tempo de dispensa concedido ao segurado por extenso e numericamente. Diagnóstico codificado conforme o CID, com expressa concordância do paciente. Prestem atenção nisso, porque automaticamente tem empresa que já coloca lá impresso e a gente vai passando direto e vai preenchendo o CID. Desde 1984 que a legislação fala que a gente só fornece CID a pedido do paciente. O paciente tem que concordar, porque isso configura quebra de sigilo. Deu para entender? Eu não entendi muito bem essa parte, não. Você pode explicar novamente? Com certeza. Sabe o que é CID, Natália? É alguma coisa relacionada à doença, né? Tipo, cada doença tem seu CID. Sim, cada doença tem o seu código. E esse código, ele é internacional. Então, se eu colocar um K02 aqui no Brasil, no mundo inteiro ele vai ser doença periodontal. Tá? Se eu colocar um K05, no mundo inteiro ele vai ser doença periodontal. Um K02, no mundo inteiro vai ser cárie dentária. Se eu colocar um F84, no mundo inteiro ele vai ser transtorno do espectro do autismo. Deu para entender? Só que eu só posso colocar, isso é o quê? Isso é o diagnóstico de alguma patologia, né? De alguma anormalidade. Eu só posso colocar isso com a concordância por escrito do paciente, com expressa concordância do paciente. Quando eu falo expressa, isso tem que estar assinado em algum lugar. Tá? E aí a gente sai disparando CID por aí, à torta e à direita, sem perguntar para o paciente se ele está autorizando. Isso tem que estar autorizado e assinado. O CID, na verdade, a gente não sai oferecendo CID. O paciente é que tem que pedir CID para a gente. Uma outra coisa que o direito do trabalho fala, e as pessoas não têm consciência, é de que não é obrigatório o CID. A gente vai falar sobre isso mais à frente. O CID, ele só é fornecido a pedido e com consentimento do paciente. Tá? Ainda, de acordo com essa portaria, tem o requisito de assinatura do dentista sobre carimbo do qual conste nome completo e registro no respectivo conselho, registro dos dados de maneira legível, tá? A identificação da doença por meio do código CID, prestem atenção nisso, gente. Somente será feita no atestado quando por solicitação do paciente ou representante legal. Ele está solicitando, ele não está autorizando, ele tem que pedir, tá? No caso de solicitação de colocação de diagnóstico, codificado ou não, ser feita pelo próprio paciente ou representante, essa concordância deverá estar expressa no atestado. Então, o atestado, ele vai ter lá uma parte embaixo dele que vai estar colocado assim: declaro que solicitei, declaro ter solicitado o CID neste documento. E o paciente assina no atestado que vai para a empresa, que vai para o empregador. Minha paciente hoje, ela solicitou o CID para a gente no atestado. Uhum. Aí a professora, né, Espério, ela chegou a olhar na grade de periodontia qual que era, aí só colocou, acho que foi CID K05.5. K055. Mas não pediu a paciente para assinar que ela solicitou? Não, deu só o atestado. Vocês precisam colocar isso, inclusive, no prontuário do paciente. Quando a gente quando veio o Código de Defesa do Consumidor, começou a chover de processo, que até então as pessoas não sabiam qual que era o direito delas, e elas não sabiam que elas podiam ganhar dinheiro com isso, né? Então, assim, se tinha sido feito, se o paciente tinha sofrido algum dano até 1990, ele não sabia que ele tinha direito à indenização por um dano.
depois do Código de Defesa do Consumidor, começou a chover processo. O CID, daqui a um tempo, vai ser a mesma coisa. Quando eles souberem que a quebra de sigilo dá indenizações muito boas, o pessoal vai começar a chover de processos dos profissionais. Lembrando que os únicos profissionais que dão atestado são médicos e dentistas. Tá? Então, deu atestado, pede para assinar que ele está solicitando o CID. Tá? Vocês vão formar ainda daqui a 2 anos, não é isso? Sim. 8º, 9º, 10º, Então, eu quero que vocês lembrem disso para daqui a 2 anos e para o resto da vida. Estou ensinando vocês a materializarem antecipação de provas. Estão constituindo prova a favor de vocês. Prestem atenção nisso que eu estou falando com vocês. Tá? Artigo 5º daquela mesma resolução e portaria número 3.291 de 1984. Tá, gente? Todos dois. Ana, então, eu dei um atestado. Eu já estou formada, sou dentista, dei um atestado. E o paciente solicitou o CID. Nesse mesmo atestado, eu vou escrever que o paciente solicitou, o paciente solicitou o CID porque a empresa solicitou alguma coisa do tipo. Não, né? Quem vai solicitar é só o paciente, não depende da empresa. Você vai só colocar esse atestado, o CID neste documento foi colocado a pedido do paciente. E pede o paciente para assinar embaixo. Não tem como, não tem de maneira alguma como ele contestar alguma coisa depois. Entendido? Sim, entendido. Tá? Então, o código CID só constará do atestado caso o paciente concorde por escrito. Tá? A colocação do referido código não é requisito essencial de validade do atestado. Entenderam? Devendo este ser aceito pelo empregador, mesmo na ausência do CID. Eles podem brigar para lá, mas se você está fazendo um tratamento com um infectologista e não quer, pode ser, gente, a coisa mais besta do mundo, não quer que coloque o CID, ninguém pode contestar isso. Eu quero que vocês entendam isso, de uma vez para sempre, tá? Peguem esses slides aqui, ó, que estão falando de todas as resoluções, tá? Estão falando das portarias, guardem eles para sempre. Isso aí é de 1984, de 2002, tem gente aí que tinha nem nascido quando já tinha essa resolução aí, tá? A declaração de comparecimento é uma outra coisa que eu quero... uma coisa. Atestado não é dado por horas. Atestado é dado em dias. Tá bom? Sim. Entendido? Atestado não é dado por horas. Como é que eu vou fazer uma cirurgia? Agora, trabalho à noite no hospital. Eu vou fazer uma cirurgia agora, são 7h40 mais ou menos. E vou falar que daqui a 24 horas esse paciente vai estar apto para as atividades dele. Se deu 24 horas e 1 minuto, ele tem que estar zerado. Como é que eu vou comprovar isso? A gente dá atestado em dias. Combinado, turma? Se vocês estiverem praticando agora de outra maneira, pratiquem como está sendo cobrado. Eu quero que vocês entendam que a legislação nos fala em dias. Combinado? Sobre aquele atestado que a gente dá de horas que tem lá na FAC7. Aquele, por exemplo, o paciente esteve aqui de tal hora a tal hora. Aí é declaração. Qual a legalidade? Qual o direito? É isso, declaração. Não, aí agora agora a gente vai entrar na declaração, Patrick, é o seguinte. A declaração, eu quero que vocês fiquem muito atentos ao seguinte. O paciente, ele sempre vai falar com você assim... Eu queria que você colocasse, do horário que eu saí lá de casa, que até eu chegar aqui eu levei 2 horas, e até eu voltar lá para a empresa eu vou gastar mais 2 horas. Seguinte, você vai colocar a declaração da hora que esse paciente pisou na FAC7 até a hora que ele pôs o pé para fora. O que ele vai fazer dali em diante, você não vai colocar nem 1 segundo a mais.
por causa da constituição de uma coisa chamada álibi. Esse paciente pode assassinar, ele pode cometer qualquer crime que, se você tiver colocado que ele estava na sua presença, você vai responder junto. Muito cuidado com isso. Muito, muito, muito cuidado com as declarações. Não vão pelo horário que o paciente te falou que ele chegou, que ele saiu da casa dele. Tá? O máximo que vocês podem fazer é colocar um período que esse paciente teve, por exemplo. O paciente esteve em atendimento no período da manhã. Se alguém vier perguntar alguma coisa, se acontecer alguma coisa que criminalmente esse paciente for responder, você vai olhar pela agenda o horário que ele estava marcado. Tá? E aí ele é que prove que ele não estava em outro lugar. Mas a partir do momento em que a gente coloca em horas, vocês precisam colocar da hora que ele chegou até a hora que ele saiu. E eu calculo assim, ó, da hora que ele vai sair de perto de mim, que eu tô acabando de preencher esse documento, eu calculo 5 minutos para ele poder pegar esse ônibus e ir embora. Pegar o carro dele e ir embora, pegar o que ele quiser e ir embora até a pé. Tá? Então, se o paciente está marcado comigo 7h20 da manhã, a minha declaração é: declaro que, aí coloco o nome do paciente, esteve em atendimento na presente data das 7h20 até, agora são 7h40, 7h45. Pronto. 7 Lagoas, 5 de abril de 2022, assino e carimbo. Tchau. Se eu não pegar uma cópia disso, porque a gente na prefeitura tem um impresso que é muito pequeno, é bem complicado de pegar a cópia dele. Eu anoto no prontuário do paciente, naquela parte de evolução do tratamento, o horário que eu coloquei nessa declaração e peço para o paciente para assinar. Tá? Gente, lotado de rasura em atestado e em declaração nesse tempo que eu trabalho no serviço público. Vocês não têm noção do tanto que eles rasuram e mexem nisso. Tá? Então, não vão colocar os seus em risco, não coloquem o nome seus em risco por causa de caráter de paciente. A gente não conhece todas as pessoas. Não constituam um álibi para ninguém. Coloquem, finalizem as declarações de vocês com, no máximo, 5 minutos daquele horário que vocês estão preenchendo esse documento. Não coloquem mais que isso. Eu tenho que passar lá embaixo para poder remarcar. Com 5 minutos você remarca. Não vai ser 5 minutos que vai. Porque o atestado, prestem atenção nisso, o atestado, ele não vai permitir que seja tirado nenhum centavo do salário do paciente. A declaração, ela não protege o paciente com relação a salário. Isso vai ter que ser um combinado entre ele e o patrão. Tá? O combinado entre a mãe e a escola, ou um combinado com quem quiser. Mas a declaração, ela não protege financeiramente ninguém. Tá? O atestado, sim. A declaração, não. Porque com a declaração, subentende-se que o procedimento, ele não precisa que o paciente ele fique sem praticar nenhuma atividade depois. Tá? Tem dúvidas até aqui? Então, a declaração de comparecimento, ela é um documento preenchido pelo médico, ou pelo... Aí, agora sim, essa declaração, gente, ela pode ser preenchida pelo pessoal da recepção, pela ASB, pela TSB. Se vocês trabalham em dupla, quem atendeu foi um, o outro pode preencher. Esse aí não tem problema. Se é o médico, se é o dentista, se é o psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, qualquer pessoa pode apresentar, até no banco, aquele comprovantezinho que a gente tem da senha que a gente pega para ir no caixa, ela serve como declaração, para vocês terem uma ideia. Tá? Então, a declaração de comparecimento é um documento preenchido pelo médico, dentista ou funcionário administrativo, a pedido do paciente, que justifica as horas não trabalhadas por conta de um atendimento ou exame. É uma mera declaração administrativa. Ela não concorre com o pagamento do paciente, com o salário do paciente. Tá? Ela não protege. Tá? Contrato e termo de consentimento. A relação de serviço existente entre dentista e paciente, ela está prevista no Código de Defesa do Consumidor, tá? No Código de Ética e no Código Civil. Para o ato jurídico odontológico, são imprescindíveis a confecção de contrato e termo de consentimento. Então, quando vocês vão
Vocês vão comprar uma casa. Vocês não têm que fazer um contrato de compra e venda até registrar essa casa? Quando a gente ia... Vocês não são da época de alugar filme, não. Mas quando a gente ia alugar filme, a gente abria uma conta na locadora. Eu sou. Pois é, vocês lembram? A gente abria os pais da gente abriam conta em locadora e tinha um contrato para isso, né? Então, a gente trabalha com o paciente numa relação contratual. Essa relação, ela é exigida, né, pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor, pelo Código Civil e pelo Código de Ética Odontológica, tá? E o termo de consentimento, então, o contrato, ele vai falar o seguinte, vai dar o nome, identidade, CPF, por exemplo, o contratante Natália Loures, identidade tal, endereço tal, brasileira, casada, não sei quantos anos, nascida em tanto, contrata o serviço odontológico da intitulada Ana Flávia Cecília Timóteo, CPF, identidade, pererê, pererê, pererê e tal. Então, um vai ser chamado de contratante, outro de contratado. E aí vai descrever quais são os serviços contratados. Serviço contratado é serviço odontológico. A natureza de serviço de saúde, serviço odontológico. Por um tempo previsto de tal, com valor tal. Ponto, acabou. E aí vai colocar lá no fim que, para quaisquer divergências desse contrato, fica eleita a comarca de Sete Lagoas para poder dirimir quaisquer divergências. Ponto. Com termo de consentimento livre esclarecido. Termo de consentimento, ele vai falar sobre todos os riscos, todos os custos, todos os benefícios e todas as alternativas de tratamento. Nas alternativas de tratamento, ele vai falar se no dente 11 você quer fazer uma resina, se é uma peça, se é extrair o dente, se tem que fazer tratamento endodôntico ou não. Um plano de tratamento praticamente vai ter que estar dentro desse documento. Esse documento vai falar sobre os riscos do tratamento. É esse documento que protege todo mundo quando a cirurgia vai lá e dá caca. É esse documento que protege todo mundo quando a lima quebra. Porque você avisou para o paciente antes que tinha esse risco, o paciente foi lá e assinou, ou ele ou o representante legal dele. Esse é o documento-chave. Tá? Então, se você não tiver com preguiça de fazer um contrato, tenha pelo menos um termo de consentimento. Ai, mas que preguiça, o tratamento do paciente é extenso. Olha, minha mãe usa uma expressão que eu acho muito engraçada, mas que cabe muito aqui. Antes lamber do que cuspir. Prefiro você ter esse trabalho agora do que depois você ter que ficar explicando. Sabe aquele risco que o paciente tem de até morrer na sua cadeira? É esse risco que você vai colocar lá nesse documento. Sabe por que quando a gente vai fazer plástica com o médico, a gente fica todo mundo pensando 10 vezes antes? Porque ele deu um documento desse para a gente assinar, colocando lá que se for para eu poder fazer a remoção de uma pinta, eu corro o risco de morrer. Porque eles são espertos, porque eles já viveram muito isso. E a gente, mesmo começando a viver, tem preguiça, porque a gente não teve o hábito de fazer isso. Então, habituem-se a fazer isso, colocar todos os riscos que o paciente tem e coloque esse paciente para assinar. O nome desse documento é Termo de Consentimento Livre Esclarecido. Tá? Se vocês quiserem, eu posso deixar um modelo desse documento para vocês. Consta no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, no artigo 6º, inciso 3º, que são direitos básicos do consumidor. Afirmação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem sobre os riscos que apresentam. Vocês estão entendendo que não é chatura da professora Ana Flávia, que isso tudo está na lei? Tá? Eu não tirei isso para poder vir para falar isso com vocês do nada, para preencher aula. Tá? É isso que está de mão dada com a odontologia. O Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ele está de mão dada com a odontologia o tempo inteiro. Porque a nossa relação com o que a gente chama de paciente é uma relação de prestação de serviço. E ele não é nosso paciente, ele é nosso cliente. Deu para entender?
Sim. Todo mundo está dormindo ou ainda tem alguém vivo por aí? Estamos vivos. Estamos aqui. Então tá, vamos lá. Ainda sobre esses dois documentos. Artigo 31 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. A oferta e a apresentação de produtos e serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidade, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores. Nesse slide anterior aqui, eu estava falando sobre diferentes produtos e serviços. Então, eu estou falando sobre alternativas. Eu não estou tendo que informar adequadamente sobre diferentes produtos e serviços. Isso aqui significa que eu estou falando de alternativa. Na odontologia, eu estou falando de alternativas de tratamento. Quantidade, características, composição e preço. Bem como sobre os riscos que apresentam. Então, eu estou falando aqui de alternativa, eu estou falando de risco, tá? Nesse artigo 31, eu estou falando dos custos e dos benefícios, tá? Então, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ele fala isso. Então, deve constar no termo de consentimento a respeito do tratamento, riscos, benefícios, custos e alternativas. Deu para entender? Guardem. Toda vez que vocês ouvirem falar em termo de consentimento livre, esclarecido, vocês vão guardar essas 4 palavras. Riscos, benefícios, custos e alternativas. Tá? Gravem isso para o resto da vida de vocês, como vocês vão gravar aquele DANCA lá da primeira aula. Para que o termo de consentimento seja completo, faça necessário que o paciente tenha o direito de escolher a forma de intervenção com base nas informações recebidas. Há algumas aulas eu já falo com vocês que o paciente, ele tem várias alternativas de tratamento, inclusive a alternativa de nem tratar. Foi ou não foi que eu falei com vocês? Sim. Olá, Flávia, só um segundo. Tem como você voltar o slide anterior só um segundinho para mim, por favor? Claro. Nada. Então, para o termo de consentimento ser completo, é necessário que o paciente tenha o direito de escolher a forma de intervenção com base nas informações recebidas. O paciente, gente, ele tem o direito de parar, resolver, porque não quer mais o tratamento em qualquer tempo do tratamento. Vocês só vão lembrar o seguinte: planejei para o tratamento 10 restaurações e uma limpeza. Quando eu tinha acabado de fazer a terceira restauração, ele desistiu, mas ele já tinha quitado todo o orçamento. Eu vou cobrar dele as 3 restaurações que já foram feitas e vou devolver o resto do dinheiro para ele. Tá certo? Entendido, turma? Sim. Sim. Depois da Segunda Guerra Mundial, eu comentei com vocês que eu já tinha falado com vocês que teve muita pesquisa com seres humanos em que os seres humanos não tinham autorizado, que eram chamados de cobaias, durante a Segunda Guerra, né? Eles começaram a fazer muito treinamento de medicação, de técnica cirúrgica, de um monte de coisa, fazendo experimentos, tanto com civis quanto com militares. E aí, eles fizeram uma reunião entre civis e profissionais de saúde para falar que não era direitos humanos, que não era válido que as coisas fossem feitas desse jeito sem o consentimento desses pesquisados, né? Então, com essa sentença, ela resume especificamente o que vem ser o termo de consentimento, que é o meio pelo qual o paciente exerce o direito de escolha após receber todas as informações do procedimento a que submeterá, e ele tem o direito de falar que ele não quer mais participar de qualquer experimento ou tratamento em qualquer momento. Tá? Ele pode desistir, ele pode declinar do tratamento ou experimento a qualquer momento. Então, aqui um modelo para vocês,
de laudo, como quando a gente vai fazer laudo. Eu preciso atender um paciente, por exemplo, a mãe da Natália, eu e ela temos um paciente em comum. Eu preciso operar esse paciente ele é hipertenso, diabético, e ele está fazendo uso de medicação, ele está fazendo exames laboratoriais a pedido da mãe dela, para que eu faça, para que ela feche mais diagnóstico. O que eu vou fazer? Eu vou pedir um laudo para que ela me fale sobre as condições de saúde desse paciente, tá? Eu havia comentado com vocês que todo documento tem um nome. Então, aqui, esse documento, eu coloquei que eu solicito um laudo, tá? Está sublinhado e está em caixa alta. Quanto à habilitação do paciente para realização de tratamento odontológico, eu vou citar a especialidade do tratamento. Eu não vou falar, eu não vou quebrar o sigilo falando que são extrações dentárias ou que é um tratamento de canal em tantos dentes. Eu vou simplesmente colocar. Se é para a clínica médica, eu vou identificar o paciente, depois eu vou colocar, né, para que especialidade da medicina que é. Geralmente eu não coloco o nome do profissional para quem eu vou pedir esse laudo, tá? Então eu coloco a hematologia, por exemplo. Solicito o laudo com a habilitação do paciente, esse paciente que eu já citei o nome dele acima, né? Para realização do tratamento odontológico cirúrgico. Ponto. Gentileza expressar quaisquer observações que se fizerem necessárias. Local, data, assino e carimbo. Tá? Professora, esse documento serve para eu saber, por exemplo, de um paciente que está fazendo um tratamento, ele já teve 10 paradas cardíacas, e ele precisa fazer esse tratamento porque ele vai fazer um transplante de coração. É isso que eu peço. Eu peço esse documento, eu peço um laudo com a habilitação do paciente para tratamento odontológico cirúrgico. Só isso. Entendeu? Eu, às vezes, vou precisar fazer um tratamento endodôntico em paciente meu do Hemominas, paciente de doença falciforme. É assim que eu peço. Laudo com a habilitação do paciente para tratamento odontológico. Deu para vocês entenderem a diferença daquilo que a gente conversou umas 3 aulas atrás? Risco cirúrgico e laudo. Sim. A senhora falou, a gente não pede risco cirúrgico. Não, a gente só vai pedir risco cirúrgico se esse paciente for fazer alguma cirurgia maior. A gente faz, geralmente, cirurgia oral menor. Não é assim? Certo? Agora, eles também pedem laudo para a gente. Os médicos, eles pedem muito. Paciente que vai internar para tratamento, os usuários, os dependentes químicos, né, ou os etilistas, para internação é pedido muito laudo para a gente. Paciente que vai fazer transplante. Nesse laudo eu não posso quebrar sigilo, tá? Então, eu vou intitular esse documento, vou colocar o nome do paciente, né? Já tem a minha identificação lá em cima, né? Aqui onde o cursor está mexendo tem a minha identificação. Depois, abaixo, eu tenho o nome do paciente, eu vou identificar esse paciente, e aí eu vou colocar o nome do documento, laudo odontológico. Esse laudo eu estou fornecendo. Eu vou colocar aqui, eu declaro a pedido do paciente. Esse paciente me pediu esse laudo, para ele levar para alguém. Eu não saio fazendo laudo por aí. Mas quando eu fizer, eu tenho que colocar lá que esse laudo foi a pedido do paciente. Que, do ponto de vista clínico, na presente data, o mesmo não apresenta foco infeccioso. Professora, por que eu preciso tanto colocar esse do ponto de vista clínico? Porque, geralmente, a gente não tem exame radiográfico desses pacientes, a gente não tem tomografia, a gente não tem biópsia para comprovar que ele não tem mais nenhuma outra coisa. Vai que daqui a 2 meses ele apresenta uma neoplasia muito agressiva com rompimento de tábua óssea mandibular. Tá com fratura mandibular. A gente tem neoplasias agressivíssimas, tá?
Então, a gente precisa colocar o máximo de detalhe para poder proteger a gente. Então, eu estou colocando aqui do ponto de vista clínico. Quer dizer, ao exame clínico, eu não tenho exame complementar. Do ponto de vista clínico, esse paciente, ele não tem mais foco de infecção. Ele não apresenta foco infeccioso, tendo sido realizado o tratamento que constou de... Você vai colocar lá... tratamento cirúrgico, tratamento estético, tá? Mas você não vai colocar extração dentária, você não vai especificar o que é, tá? Se tal que foi feito como restauração, profilaxia, exodontia, mas você não vai colocar, foram feitas restaurações, tratamento estético, tá? Tratamento de dentística, tratamento endodôntico, tratamento cirúrgico, tá? Estando mesmo em alta odontológica, local, data, assina e carimbo. Certo? Ana Flávia, me vem à cabeça aqui agora, né? Por qual motivo o paciente pode pedir um laudo odontológico? Para internação em clínica de drogado, tem empresa que pede, jogador de futebol precisa, na odontologia do esporte, todos eles precisam desse laudo. Tem empresa que faz solicitação desse laudo. Para prática esportiva, tem muita gente que pede. Para transplante de órgãos, é muito solicitado. Pré-cirúrgico, então, chove de solicitação desse tipo de laudo. A gente faz isso direto. No caso, vamos supor que eu tenha diabetes e vou fazer um procedimento de prótese ou implante, aí eu vou e o dentista vai aí no caso eu posso pedir pro meu médico fazer, para eu levar para o dentista, esse laudo odontológico, serviria? Não, presta atenção, Natália. Esse laudo médico, eu estou pedindo para o médico me dar as informações acerca da saúde do paciente, certo? Sim. O laudo odontológico é o dentista que está dando. Eu posso estar pedindo um laudo ou posso estar dando um laudo. O pedido de um laudo é isso aqui. Eu solicito um laudo. No outro, eu declaro, estou dando um laudo, eu estou declarando como é que a saúde do paciente está, do ponto de vista da odontologia. Entendeu ou não? Acho que eu entendi. Não, então não acho não, vão até você entender. Vamos voltar. Quando um paciente, Natália, vai fazer uma cirurgia de transplante de coração, os médicos, eles pedem para a gente fazer um laudo. Pedem para ele passar pelo dentista, ver se tem algum foco de infecção de etiologia odontológica, né? Se ele tem algum resto de dente, se ele tem alguma infecção na boca, tratar para depois ele ir para esse tratamento. Porque esse paciente, por causa de um foco na boca, ele pode perder esse órgão, ou ele pode ter uma sepse, ele pode ter um abscesso. Então, quando as cirurgias, geralmente, eles pedem para esses pacientes pré-transplante para a gente fazer um tratamento e depois mandar um laudo para eles. Porque só por escrito é que eles aceitam que está tudo ok. Se não for por escrito, eles não aceitam. Entendeu? Sim. Agora entendeu? Uhum. Certeza? Sim. Então, tá. Essa aqui, gente, que é a súmula que fala com a gente que os pedidos de exame laboratorial dos dentistas, eles têm completa validade. Então, anotem aí, súmula normativa número 11, de 20 de agosto de 2007. Ela fala que os cirurgiões dentistas, eles têm autonomia para solicitar exames laboratoriais e de imagem, e inclusive para solicitar a internação em casos pertinentes à odontologia e ou à medicina conjuntamente. Isto é incontestável, inclusive para os planos de saúde. Então, se eu quiser pedir exame
de sangue oculto nas fezes para os meus pacientes, se eu achar que tem alguma coisa a ver com o diagnóstico que eu estou pesquisando, nenhum plano de saúde pode me negar. E é baseado nessa súmula. Tá? Então, se vocês pedirem exame para um paciente que tem convênio da Unimed, ele pode ir lá no balcão da Unimed pedir autorização disso. Os convênios, eles não podem recusar pedidos de exames, tanto de imagem quanto exames laboratoriais. Tá? Eles não podem recusar esse tipo de pedido que os cirurgiões dentistas fazem. Certo? Oi, Flávia. Flavinha quer me perguntar alguma coisa? Felipe quer me perguntar alguma coisa? Quanto a esse último súmula normativa, ela então é incontestável porque o dentista ele pode pedir qualquer tipo de exame que ele acha que seja necessário para o diagnóstico para fechar o diagnóstico, né? Exatamente. Tá? Porque plano de saúde não gosta de pagar não gosta de pagar exame que a gente solicitou, não. A gente precisa justificar, tá? Isso aí eles têm direito de pedir a justificativa. Por que a gente está pedindo esses exames? Mas recusar eles não podem, não. A justificativa da gente tem que ser em termos técnicos, científicos? Você vai justificar, por exemplo, eu estou pedindo exame de sangue para paciente para poder fechar um diagnóstico. Ah, sim, não precisa explicar porque por causa da doença tal, porque tal coisa vai ajudar para isso, aquilo. Olha a quebra de sigilo, hein, Natália? Olha o que a gente explicou sobre quebra de sigilo. Entendeu? Sim, entendi. Tem alguém querendo me perguntar alguma coisa que tem uma mãozinha levantada, gente? Eu tô vendo só da senhora levantada. A minha? Uhum. Jesus, minha não tô levantada, não. Ana Flávia. Tá. Quem sabe sou eu até hoje. Eu fiquei com a dúvida em relação ao CID. Que, Pode por exemplo, perguntar. Quando eu vou ao médico, por exemplo, eu tenho o IPSENG, aí geralmente eu peço o CID. É a mesma coisa? É esse CID mesmo. Esse CID, ele é internacional. Ah, então tá. Tá, mas aí a gente tem que pedir. Se eles forem colocando logo de cara, a gente pode pedir, e a gente não quiser que eles coloquem, a gente pode pedir eles para poder confeccionar um novo sem o CID. Falar, olha, eu queria preservar questão de sigilo, eu queria que você não colocasse o CID. Não tem problema, isso é incontestável. E ninguém pode forçar a gente a colocar CID, tá, gente? Isso aí é assédio moral, tá? A empresa, ela não pode me obrigar a colocar CID, não, né? De maneira alguma. De jeito nenhum. Já aconteceu de paciente às vezes falar, não, a empresa pede que coloca. Bom, aí ele vai deixar se ele quiser. Aí a gente também não vai ficar buzinando na cabeça do paciente. Se ele quer que coloque, a gente vai colocar. Ele que pesa lá os prós e os contras. É que também os nossos diagnósticos, eles são mais leves, né? Diagnóstico de lesão de cara, assim, geralmente isso não mexe muito com a autoestima dos pacientes. Mas tem as pessoas que não gostam, sabe? Do direito delas e não gostam. Eu não gosto. Eu não gosto mesmo de nada. Assim, eu não gosto de preencher ficha em médico, que se for para a secretária me dá, eu preencho tudo, não. Quando chega lá dentro eu faço. Podia me dar uma outra ficha para eu poder preencher, porque eu não vou ficar preenchendo ficha para funcionária lá de fora, não. Esse centro de exame que a gente vai, eu não preencho nada. Nego tudo lá fora. Quando chega lá dentro eu peço outra. Não sou obrigada a ficar revelando para o pessoal de administrativo. Minha relação é com quem vai. Por que uma recepcionista tem que saber se eu sou alérgica a iodo? Ela vai fazer o meu exame? Ela é responsável pelo meu exame? Ela vai administrar o iodo em mim? Não vai. Então, eu não vou responder isso para ela. Eu vou responder para quem precisa saber se sim ou se não. Lá dentro eles não dão outro papel. Eles vão perder o tempo deles, vai atrasar o dia deles. Eles vão aprender a fazer direito. É igual uma vez eu fui doar sangue no Hemominas. Nossa, tem tantas perguntas ainda que questionar, você fica até constrangido E geralmente
alguém da recepção. Geralmente, 40% da população sai de lá sem doar sangue, porque a gente tem coisa que a gente nem sabia que a gente tinha, que a gente não pode doar sangue. Pois é. Aí você fica, tem certas perguntas que você fica constrangida, que a pessoa vai pegar, às vezes é um homem, ou aí você fica super constrangido com o que você vai responder, é tanta coisa. Falta de treinamento e capacitação, coisas que acontecem no Brasil e não aconteceriam em países, né, de primeiro mundo, por exemplo, porque a legislação é muito rigorosa com essas coisas. E ainda teve uma situação que eu fui, aí eu respondi uma determinada coisa lá, aí a mulher foi e falou mó alto na frente de todo mundo, ó, você não vai poder doar não, por causa disso, aquilo. Aí eu fiquei tipo assim, nossa, nunca mais vou ter que perguntar. Tatuagem, gente, quem é obrigado a saber que eu tenho tatuagem? Eles ficam perguntando esse negócio de uma altura, e aí eu vou chamar a atenção de vocês para começarem a habituar a forma de fazer anamnese na clínica também, tá? Porque isso vai treinar vocês para o consultório seus depois, ou para o atendimento que vocês forem fazer depois de formados. Habituem a falar mais baixo, falar só com o paciente, tá? Vão treinando aí essa postura sua para o negócio ficar mais certinho. Porque às vezes vão tomar uma resposta errada lá, né? O paciente vai omitir alguma resposta por vergonha mesmo. Tem gente que é muito tímido, mas tem gente que é muito tímido mesmo. Então, vocês fiquem atentos a isso aí. Ok? Essa aula de hoje, ela vai abonar alguma aula da gente para frente aí, tá? Essa aula, ela tá na minha programação aqui, essa aula, ela não estava, não. Então, mais para frente, a gente vê aí uma véspera de feriado, um dia que vocês acharem que querem ir para uma farra na quinta, alguma coisa assim, a gente está com essa aula aí. 5 pontos extra para a gente dar uma equilibrada naquela atividade que você deu. Quem tirou 5, então, vai dançar, né? Não, quem tirou 5 já fica com 5, ué. E quem não tirou tem a oportunidade de conseguir. Ô, turma, que... Aposto que vocês não choraram nada na aula da Diana sábado passado. Ficou todo mundo felizinho da vida. Choramos. Choraram, sei o quê? Todo mundo feliz da vida lá com a aula, que eu não sei se era o projetor que não pegava, o ar que não funcionava, a chuva que não doa a sala. Eu tô sabendo de tudo, viu? Marca a aula no sábado, só para você ver. Pois é. Nosso coração é igual coração de mãe. Cabe todas as odontopediatras. Eu não vou falar nada com vocês, não, Natália. Semana passada foram os meninos. Hoje você vai querer me massacrar também? Eu tenho que marcar essa turma suas. Eu não sei se eu dou bomba em todo mundo ou se eu passo todo mundo. Não, dá bomba não. Peraí. Misericórdia, bomba em todo mundo. Vocês já perceberam que eu conheço as vozes de todos, né? Ana. Deixa eu te perguntar a respeito do TDE. É Rafa que tá falando. É porque você falou assim que seria interessante a gente colocar um caso, né? Sim, que saiu na mídia. Isso. Só que aí a gente achou um que é bastante interessante, se eu não me engano, tem até um documentário sobre, só que ele é, tipo assim, um pouco antigo, de uns 10 anos, por aí. Não tem problema não, né? Porque ele tem foto, foi o mais interessante que a gente conseguiu achar. O que eu quero é que vocês peguem... As fotos são pesadas, eu sei que as fotos são pesadas, né? As imagens são muito pesadas, mas, gente, é o que eu preciso passar para vocês. A gente tem que ter técnica, né? A gente é profissional e todo mundo adulto. Então, assim, né? Quem não quiser... Eu não vou tirar ponto de quem tiver qualquer problema com a imagem ou não der conta de apresentar, só peço que me avise antes. Entre em contato comigo, não tem problema, eu só vou pedir isso. Quem não der conta por essa questão de serem imagens muito pesadas mesmo, imagens desagradáveis, que me chame e fale comigo. Não tem problema. Vocês viram aquele dia que eu fui dar aula de tanatologia para vocês? Quem não deu conta, né? Não ficou em sala, não tem problema. Só vou pedir para que me avisem antes. Tá? Vocês já viram que eu sou muito observadora. Lista de chamada. Marcela. Todos os microfones abertos, por favor. Todos, tá? Presente. Marcela. Presente. Pablo. Bruna. Presente. Rafael.